Cumprimento os irmãos da classe de Gideões com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o professor Juscelio. Estou aqui para gravarmos mais uma videoaula para a nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos estar estudando a lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Bem, temos o texto áureo aqui: nunca mais se ouvirá violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os seus muros chamados salvação e as tuas portas louvores. Isaías 60, verso 18. Somente despertados podem vencer qualquer obstáculo para realizar a obra de Deus. É a nossa verdade prática, tá bem? Temos a nossa leitura bíblica em classe aqui, uma leitura bastante conhecida. Não vamos estar lendo, mas o irmão pode dar pausa aí e estar lendo, né? Só quero chamar a atenção dos irmãos que quando nós lemos aqui Esdras e Neemias, vamos encontrar mais dois Neemias, né? Um Neemias do livro de Esdras, mais precisamente lá em Esdras 5 e 2, e outro Neemias no capítulo 3 e 16 de Neemias, né? Mas não é esse mesmo Neemias que estamos estudando, tá bem? Temos aqui a nossa divisão por tópico, né? Desta feita nós vamos estar estudando a primeira lição referente à reconstrução de Jerusalém. Tá bem? Temos nossos principais tópicos aqui, que vai falar sobre Deus responde à oração de Neemias. Neemias chega a Jerusalém, Neemias inicia o levantamento dos muros, e o levantamento dos muros provocou grande oposição, né? E o muro foi solenemente inaugurado, e os muros trazem ensinos simbólicos importantes, tá bem? Temos nossos objetivos específicos, são bem atrelados aos tópicos, né, aqui, que mostrar que Deus respondeu a oração de Neemias, como foi a ida e a chegada de Neemias em Jerusalém, como Neemias iniciou a reconstrução do muro, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição e apontar como foi a inauguração solene dos muros. E também conscientizar a respeito dos ensinos que a construção do muro traz para nós, tá bem? Aqui, como nós já vemos aqui, irmãos, temos aqui os três grupos, né, que veio da deportação, que veio do exílio, né, o primeiro grupo por Zorobabel, o segundo grupo aqui liderado por Esdras e o terceiro grupo aqui liderado por Neemias, né? O maior foi este aqui, né? Quero também alertar que para esse grupo aqui teve 2 decretos, para esse aqui teve um decreto e esse aqui teve outro decreto, né? Mais para frente a gente vai verificar porque é importante saber quais são esses decretos, tá bem? Aqui nós temos as portas atuais aqui de Jerusalém, tá bem? Aqui, irmãos. Temos aqui a porta nova, né? Tem uma porta de Damasco, tem a porta de Herodes, né? Temos aqui a porta de Santo Estevão, a porta dos Leões, tem a porta do Monturo de Jerusalém, né? Que também pode ser conhecida como a porta de Esterco, né? A porta dourada e a porta de Sião e a porta de Jerusalém, tá bem? E aqui são essas portas aqui, conforme elas estão dispostas aqui, tá? Irmão, pode dar uma pausinha e dar uma olhada mais tranquila, tá bem? E aqui nós queremos falar aqui dessa porta dourada, que é muito importante, irmão, porque essa porta aqui, ela tem um cemitério aqui. Mas por que uma porta tão importante com um cemitério aqui, né? Então essa porta dourada aqui, irmãos, os otomanos aqui, conhecedor que Cristo ia passar aqui quando voltasse para na sua segunda vinda. Os cristãos também entendem também que Cristo vai passar por essa porta. O que eles fizeram? Um cemitério aqui para que Cristo não passasse por aqui, porque tem aquela passagem da Bíblia que diz que o sacerdote, né, quando ele encostasse em coisa imunda nele, tinha que ficar 7 dias impuro, né? Então eles, crendo nisso aí, fizeram esse cemitério aqui, tá bem? Mas não sabendo eles, né, e selaram essa porta aqui, selaram ela bem selada. Aí, mas o que eles não sabiam era que eles também estavam cumprindo também com uma profecia aqui de Ezequiel, que diz aqui: então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, o qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada, tá bem? Então, só deles fechar essa porta aqui, ele já estava contribuindo para a volta de Cristo, tá bem, irmãos? O certo é que quando Cristo vir, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o cemitério vai se abrir e ele vai passar, porque Deus é o Rei dos Reis, né, soberano, tá bem? Aqui eu coloquei para os irmãos verem aqui
mais ou menos como que é o muro da cidade hoje, né? E como eram os muros na época de Neemias, né? Aqui nós podemos ver aqui, na época de Neemias, essa muro aqui que ele fez. Na época de Salomão, Salomão fez esse muro aqui, pequeno aqui, tá? E a cidade de Davi era nessa região aqui. Tá bem, meus irmãos? E aqui, só para os irmãos terem uma ideia, o comprimento da muralha aí era mais de 4.000 metros, né? A altura de 12 metros, e a espessura mais ou menos 8 metros e meio, tá bem? E em 1981 ela foi tombada, né? Como patrimônio mundial, né? Muito importante isso aí, tá bem? Aqui colocamos aqui porque todos nós somos sabedores que a Jerusalém ela tem 12 portas, né? Mas em Neemias nós encontramos apenas 10 portas, assim que ele menciona, não significa que não tinha as 12 portas, o que significa era que tem algumas portas que às vezes ela tem nome diferente em outro lugar, mas acaba sendo a mesma porta. Por exemplo, a porta do peixe, que é a porta de Damasco, né? Porta velha, que é a mesma porta de Jafá, e tem a porta Mificade aqui, que é a mesma porta da guarda, né? E a porta também de esterco, também, que é a mesma porta do monturo, e assim por diante. Aí temos aqui outras portas que tem na Bíblia, que mas não está aqui em Neemias, né? Que é aquela de Herodes, obviamente, né? Porque foi colocado o nome depois, né? Sião, Porta Nova, Porta dos Leões, né? Porta de Benjamim, Porta de Efraim, Porta da Esquina também, tá bem? Só para os irmãos terem uma ideia aqui de quais são as portas que estão registradas no livro de Neemias, né? Tá bem? Andando um pouco mais para frente, nós temos aqui nosso plano aqui que a gente entende aqui, uma linha de tempo aqui para os irmãos verificarem aqui. Então nós temos aqui Ciro, temos Cambises, tem Dário, tem Xerxes e tem Artaxerxes. Então, aqui Neemias nós vamos estar estudando aqui, ó, a partir dessa parte aqui, tá bem? Então aqui embaixo aqui é aquela segunda corrente que nós falamos, né? Que é uma corrente que entende que houve um outro rei aqui entre esse Cambises e Dário aqui, tá bem? Que a história registra, né? Então é bom os irmãos pesquisar aí. E todos eles têm uns pontos bastante verídicos, né? Então a gente tem que entender em qual momento que essas duas correntes se divergem, né? Mas o ponto é que elas têm bastante coisas em comum, né? Apenas a questão desses dois reis aqui que tem uma divergênciazinha, tá bem? E aqui, como nós estamos falando, a gente vai falar sobre esse rei aqui, Artaxerxes. Foi esse rei aqui que deu o decreto para o Neemias ir lá reconstruir Jerusalém. É esse mesmo Artaxerxes aqui, tá bem? Só para os irmãos situarem aí. Então, vamos lá. Por que é importante a gente saber qual é aquele decreto, irmão? Porque a obra para a 70 de semana de Daniel, ela deve ser contada a partir de um decreto. Mas, como a gente falou, tinha 4 decretos. Tinha 2 decretos para reconstrução do templo, né? Tinha aquele outro decreto de Neemias, de Esdras, melhor dizendo, né? Mas o decreto para dar start na 70 semana do Messias é esse decreto de Artaxerxes aqui, tá? A partir de 444 aqui, tá bem, meus irmãos? Então esse aqui que é as 70 semanas. Não pode dar uma paradinha aí, a gente já falou um pouco bem por cima dessa, mas hoje a gente não vai se ater muito a esse ponto aqui, porque essa lição, como os irmãos viram aí, tem 6 pontos, ela é bem rápida, mas os irmãos podem dar uma olhada aí, esse quadro está bem explicadinho como funciona as 70 semanas de Daniel. Vamos para frente. Introdução. Nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Veremos que Deus providenciou a autorização do rei para o envio de Neemias e os recursos para custear a construção também, tá bem? Olha como os irmãos podem ver aqui nesse prisma aqui, como a gente pode ver que esse muro é um muro bastante largo, né? Muito interessante.
Então vamos lá. Deus envia emissário a Neemias. Hanani contou para Neemias como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. O muro fendido e a porta queimada a fogo era símbolo de miséria e de desprezo e fazia dos moradores da cidade vítima fáceis de assaltantes, né? Então a gente pode ver aqui a foto de uma porta aqui toda queimada a fogo. Então estava uma situação difícil, era caso de vergonha para eles, né? Então por isso que esse Hanani aqui era irmão de Neemias, né? Então é interessante a gente estar sabendo disso aí, né? Então vamos lá. Neemias angustiado jejua e ora, né? Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. Iniciou a oração no mês de dezembro, em Quisleu, e a resposta só veio em março e Nissan. Então aqui é interessante a gente saber disso, irmão, porque aqui ele começou a orar aqui em dezembro, aqui Quisleu, aí temos aqui, né, janeiro, temos fevereiros aqui, temos março aqui, né, então tem aqui Tebete, Sabate, Adair e Nissan. E Deus levou pelo menos ali 3, 4 meses para responder Neemias. Aí o que acontece? Muitas pessoas, já vi alguns, até pastores falaram assim, eu vou fazer uma oração de Neemias, uma oração bem rapidinha, referindo-se àquela parte que o rei perguntou para ele, o que eu posso fazer para você? Aí a Bíblia fala assim, Neemias orou e logo ele deu a resposta. Então a pessoa se apega somente àquele ponto e fala assim, eu vou fazer uma oração de Neemias. É uma oração bem rápida, mas não significa que a oração de Neemias é uma oração rápida. A gente pode ver aí que ele orou aí pelo menos aí 4 meses, 3 meses, tá bem, meus irmãos? Então vamos lá, reações de Neemias. Quando ele ficou sabendo daquela situação, ele sentou-se, chorou e lamentou, tá bem, irmãos? Então isso aí é o que é importante, não agir por impulso antes de consultar ao Senhor. O choro leva à reflexão quando acompanhado de meditação bíblica e oração, traz lucidez. Neemias lamentou-se, lastimou-se, afligiu, condoeu-se pela situação dos conterrâneos. A tristeza não é uma emoção proibida aos cristãos. O que não podemos é permanecer todo o tempo paralisado, cultivando a tristeza e a amargura. Tá bem, meus irmãos? Igual a ira, né? A ira, todo cristão está sujeito à ira, né? Ireis, mas não pequeis, né? E também não pode ficar o tempo todo irado, da mesma forma que não pode ficar o tempo todo com a vida amargurada, mas a tristeza é uma causa aí que se saber utilizar isso aí para arrancar força, né? Isso aí pode de repente ser um momento de reflexão, tá bem? Tem se me foge a memória, um provérbio, né? Diz que é melhor ir na casa que há luto, né? Porque lá tem reflexão, né? Então aqui, irmãos, o que eu acho interessante aqui, que Neemias, ele nunca tinha ido a Jerusalém, ele estava morando no palácio, tinha um emprego de confiança muito bem, ele poderia muito bem não se preocupar com essa situação, mas a gente vê diferente, né, que ele se condoeu, né, mesmo ele morando fora daquela nação, mas ele era um verdadeiro patriota, né, e ele resolveu fazer alguma coisa para mudar aquela história, né. Então vamos lá. A oração de Neemias pode ser dividida em 5 partes. Vamos lá? Pode ser dividida em louvor, ação de graça, arrependimento, petição e compromisso, né? E hoje, infelizmente, é como estão nossas orações, né? Às vezes não tem louvor, às vezes não tem ação de graça, não tem arrependimento, não tem compromisso e às vezes nós só se preocupamos com a petição, né? Como que nós estamos orando? Assim ou assim, né? Há um momento de refletir, tá bem? Deus responde a oração de Neemias ainda, Deus responde a oração de Neemias. Neemias era o copeiro do rei e certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste, interrogado acerca do motivo de tristeza, né? Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e disse ao povo que ali vivia, né? Nós sabemos que o vinho, ele traz alegria, e o Neemias, ele tinha que beber o vinho, esperar um momento ali, fazer a reação, né, para verificar se o vinho continha ou não continha veneno, depois entregar para o rei, né? E ele disse que o semblante dele estava como nunca esteve antes, né? E o rei então perguntou para ele, e ele
contou como que estava a situação, tá bem, irmãos? Então, por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: "Que me pede agora?" Neemias respondeu ao rei: "Peço que te me envie ajudar a cidade do meu sepulcro de meus pais para que eu edifique, né?" Então nós podemos ver, irmãos, que Neemias ele não estava somente orando, mas também ele estava planejando. Então, de repente, tem muitas pessoas que querem empreender em algum projeto, mas eles apenas estão orando. Mas Neemias não, ele já sabia o que queria fazer, ele já sabia quem queria procurar, ele já sabia quantas cartas que ele precisava, ele já sabia quais lugares que eles iam passar, né? Quanto tempo, o tempo ele já sabia o quanto tempo que ele deveria ficar lá, então ele já tinha tudo planejado. Então, quando você está empreendendo em algum projeto, além de orar ao Senhor, também já tenha em mente aquilo que você quer, aquilo que você precisa, né, para você estar assim fazendo quando Deus abrir as portas, né? Então vamos lá, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu a carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que os necessários para a construção fosse dados a Neemias, né? Então aqui nós podemos ver, como já falamos aqui, ele já pediu carta, né? Pediu pessoal, ele não foi sozinho, foi algumas moços com ele também, então ele estava protegido, tinha uma escolta, né? Então, Neemias faz um levantamento da real situação dos muros. Então, tudo aquilo que ele conseguia planejar de lá, ele planejou. Mas logo quando ele chegou aqui, para ele ter a real situação da situação que ele estava, ele saiu à noite, na companhia de poucos homens, sem dizer nada a ninguém, qual era o seu objetivo em Jerusalém, e ele conseguiu olhar, ter uma visão panorâmica, traçar outros planejamentos agora para a execução da obra, né? Neemias ele tem um exemplo de líder, um grande exemplo de planejamento para todos nós, tá bem? Então aqui Neemias declara a sua intenção de reedificar o muro, né? Tendo se inteirado da verdadeira situação do muro de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos que faziam a obra junto reedificarem os muros, né? Então nós podemos ver que ele não chegou assim tocando trombetas, né? Ele chegou bastante discreto, né? Ele levantou toda a real situação do que estava precisando. Aí depois ele convocou uma reunião com todos e ali colocou a sua intenção para o povo, tá bem? Então disseram todos: levantemo-nos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem, né? Então, depois que eles terminaram aquela reunião, eles todos, em uma voz só, disseram que ia ajudar naquele grande empreendimento, né? No ponto 3 aqui, o plano, Neemias inicia o levantamento dos muros, né? O plano de Neemias dividiu a tarefa da construção em parte, tendo cada parte uma porta, né? Então, cada pedaço do muro ele colocava uma porta. A pessoa tinha que edificar um pedaço do muro e também tinha uma porta para eles restaurar, né? Havia grupo de pessoas encarregadas de levantar o muro, né? Havia também grupos de encarregados de levar o entulho, trazer material, etc, né? E além disso, a gente pode ver que tinha pessoal também na guarda, na vigia, pessoas que levavam um balde, mas na sua outra mão tinha o arco e tinha a flecha. Era bastante estratégico, né? E outra coisa que chama bastante atenção aqui, ele procurou cada um para trabalhar mais próximo da sua casa possível, né? Então, cada um edificava na frente da sua casa, né? Aí ele já tinha um problema de logística, a pessoa já estava mais próximo do serviço, a pessoa já edificar mais próximo da sua casa, né? Então tudo isso aí ajudou para ele ter sucesso nessa obra, né? O coração do povo se inclinou a trabalhar e logo já era possível notar que os muros cresciam e as rupturas começavam a ser tapadas, né? Agora tem algumas táticas aqui de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro. É um exemplo muito importante de ser seguido pela igreja em seu trabalho de evangelização, né?
Porque algumas pessoas que acham que o trabalho de evangelização é só para um determinado grupo, né? E não tem como todo, né? Mas a gente pode ver aí que quando todos se engajam nesse esforço, né? O sucesso é garantido, né? Então a evangelização é um muro para ser edificado por todos, tá bem? Neemias tinha um plano de que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um na sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes e entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor, né? Então aqui, às vezes tem algum irmão aí que fala, eu não sou importante na obra do Senhor. Você é importante sim, em algum momento, em alguma ação específica, você pode se apresentar e Deus vai ali te ajudar, usar você na sua obra aí. Então, todos nós temos ali um grande valor, né? E nós jamais devemos menosprezar o potencial de algum, né? Porque nós não sabemos o que há dentro da pessoa e a forma que Deus pode ajudar aquela pessoa, tá bem? Então, os líderes de departamentos aí, de forma geral, né? Que está mais próximo do seu liderado, sempre tenha em mente que todo mundo é importante na obra do Senhor. Neemias iniciou o levantamento do muro ainda, né? A união dos judeus ficou ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu e a obra prosseguiu. Nesse ponto aqui, o nosso comentarista da lição, ele não traz muita coisa, ele apenas nos chama a observação que teremos mais sobre esse ponto aqui na lição 8. Então não perca a lição 8, que nós vamos saber aí o que aconteceu e como que foi resolvido essa situação entre os ricos e os pobres ali naquela obra, tá bem? E tem mais outra situação aqui, do ponto 4, o levantamento dos muros provocou grande oposição, né? Iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra, né? Então, aqui da mesma forma do anterior, eles apenas nos alertam aqui sobre que na lição 9 a gente vai estar mais a par do que aconteceu aí, que não foi só Sambalate e Tobias, teve Gessem também, e teve outros também com eles que tentaram fazer oposição à obra do Senhor. Iniciada a edificação dos muros aqui, né? Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e a trabalhar sem cessar até a conclusão do muro. Tá bem? O muro foi concluído. Esta vitória teve grande repercussão, até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizeram esta obra, né? Aqui está em Neemias capítulo 6, 16. Apenas 52 dias o muro estava todo pronto. Realmente Deus fez um grande milagre. Tá bem? A cronologia aqui de Neemias aqui para nós vermos como que aconteceu, né? Então, em Quisleu, ele recebeu seu irmão Anani, né, que falou sobre as condições. Ele orou aqui em março, aqui em mês de Nissan, ele servindo o rei pediu para ele o que ele precisava para fazer aquilo que estava no coração dele, né? Então ele fez a sua viagem e ele chegou aqui no mês de junho, aqui, mês de Tamuz, né? E a obra concluiu, deixa eu verificar aqui. E ele viajou aqui, ele começou mês Tamuz aqui, vamos ver, Neemias chega para inspecionar o muro. Aqui ele chega, no mês 6, aqui, no mês aqui, Ave, né? Julho, a reconstrução começa apesar da oposição, né? Aqui ele chegou, aqui ele começou a iniciar a obra e aqui ele terminou a obra aí, praticamente quase 2 meses. Tá bem, irmãos? Então, uma obra aí que
foi bastante rápida aqui. E aqui está os versículos aqui onde que tudo isso começou, da forma que caminhou aqui, tá? Então vamos lá, o muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria e com louvor, com canto, com saltério, com alude e com harpas, né? Purificaram-se os sacerdotes, os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro, né? Essa parte é muito interessante, meus irmãos, ler lá em Neemias. O povo ia pelos muros, eles fez pelo menos dois grupos, né, que ia cantando até chegar no templo. Foi uma verdadeira procissão muito interessante. A gente, só de ler a história, a gente se emociona, né? O muro foi solenemente inaugurado, né? O ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício, né? Está lá em Neemias capítulo 12, versículo 30, 38 e 40, tá bem? Se os irmãos puderem ler lá, os irmãos vão ver como que é tão vibrante esse momento de onde saiu pessoas sobre o muro, pessoas pela terra, né? E até chegar na igreja, lá no templo, né? Onde que eles concluíram lá, sacrificando. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Neemias 12:43. O muro traz ensino simbólico importante. A Bíblia fala de salvação com um muro, né? Um forte cidade temos a quem Deus pôs a salvação por muro e ante muros, tá bem? Isaías 26:1, né? Aos teus muros chamará salvação e as tuas portas chamará louvor. Então, esse muro aqui, ele tinha um significado bem mais importante, né, do que simplesmente fisicamente, de um status, né? Mas ele significava ali a segurança, né? Tá bem? O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia, né, aquele que se abrigam dentro dele. O crente, dentro dos muros de salvação, é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus, tá bem? Então, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteira deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. Então, irmãos, as fronteiras desse mundo sempre corre bastante variações, né? Nós temos ali o Brasil ali quando foi tratado de Tordesilhas ali, né? Teve vários tratados e aquela linha imaginária mudava de lugar, né? A própria Jerusalém, a gente pode ver aí os outros reinos também, os da Babilônia, vinha o reino do Medo e já tomava outra parte, o reino de romano já tomava outra parte, então sempre teve barreira. Mas a barreira, irmãos, entre a luz e as trevas, entre o reino do bem e do mal, ela continua ainda inalterada, tá bem? Então vamos lá. O reino de Deus e o reino do mundo têm uma divisão, né? São inteiramente irreconciliáveis, né? Onde há luz, não pode haver trevas, né? Então isso é muito interessante nós sabermos disso aí, né? Que o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Então a salvação é que faz essa divisão. Então, quando estava falando de muro ali, estava falando de salvação, de barreira, de diferença. O que a gente não pode ficar é em cima desse muro. A gente tem que ficar ou de um lado, né, do lado do bem, né? Porque em Apocalipse diz que tem pessoas que ele não é nem morno, não é nem quente, nem frio, é morno, né? E para a pessoa que foi morna, né, a sentença dela lá em Apocalipse foi pior do que para aquelas pessoas que eram frio, né? Pelo menos aquelas pessoas que eram frio, jamais foi falado que vomitar-te-ei da minha boca. Então, e a pessoa morna ali, ela foi considerado como um vômito, né? Que não dava para engolir, né? Então, vamos lá. O muro da salvação é uma
permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo, né? Temos aqui a simbologia do reino do mundo e o reino de Deus. Isso não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer, né? Então, o que quer dizer aqui? Que nós temos o livre-arbítrio, né? Mas o Deus pede que nós atenhamos para o reino de Deus, né? Lá se eu me foge a memória, em Êxodo, do Deuteronômio, né? Fala, hoje coloco na sua frente o bem e o mal, coloco a vida e a morte, coloco a bênção e coloco a maldição, né? Mas peço para que escolha a vida, tá bem? Lá em Coríntios, se não me foge a memória, capítulo 5 também, quando fala que nós somos embaixadores de Cristo, né? E lá ele apela para que nós que se reconcilie com Deus, né? Então isso é muito importante, que embora nós tenhamos o livre-arbítrio, mas o apelo de Deus é para que nós venhamos para o lado do bem. Tá bem? Aqui nós temos a nossa conclusão, né? Da lição mesmo não tem uma conclusão específica, a gente coloca alguma conclusão aqui que a gente acha que é interessante para os irmãos refletir, que terminou em 52 dias, mais de 4.000 metros, né, de reconstrução. Qual é o segredo desse sucesso? Aqui eu coloquei aqui a oração. Essa oração a gente pode dividir aqui em duas orações, irmãos. Por exemplo, tem aquela oração insular, que a pessoa, a vida dele toda em oração, vida em depósito de oração, e tem aquela oração que às vezes é uma oração rápida, como quando o rei falou assim, o que você me pede agora? E ele orou ao Senhor. Aquela oração que não significa que é uma oração curta, mas é uma oração que já tem uma outra oração em depósito, tá bem, irmãos? Então tem um momento que nós oramos, clamamos para o Senhor pelo socorro, mas temos o momento da oração do jejum, que é ali um momento bastante voltado àquela disposição para buscar o Senhor, né? Tem um planejamento, como já falamos aqui, que quando, além de orar, ele planejou, quando o rei perguntou o que ele queria, ele já sabia tudo o que queria e como que ia fazer, né? Tem a vigilância aqui, né? No texto lá, quando você lê em Neemias, vai ver que em algum momento eles, com temor das pessoas que ameaçavam ele todo o tempo, eles trabalhavam carregando, mas tinha alguém vigiando ali com arco, com a flecha, né, com a espada. E ele colocou turno também, cada um na frente da sua casa, onde que edificou, pessoas vigiando para que não fosse pego de surpresa, né? Tem o discernimento, por exemplo, às vezes naquelas intenções aqui, quando eles tentaram parar a obra que não conseguiram, eles armaram uma armadilha para Neemias. Pediu para falou que as pessoas iam vir de noite para matar Neemias e pediu para que Neemias corresse e entrasse no templo. Mas como Neemias ele não era sacerdote, se ele entrasse no templo ele morreria. Então, o que aconteceu? E Neemias teve esse discernimento. Eles querem que eu entre no templo para que eu morra. E ele assim não fez, né? Tem a questão da humildade. Neemias era uma pessoa bastante humilde, mas também ele era prudente também. Mas humilde também não significa que é aquela pessoa que é levada por qualquer vento. Aí eu coloquei aqui também a bravura, porque quando Neemias saiu, voltou para Jerusalém, lá para a Pérsia, quando ele voltou, Tobias, aquela pessoa que tentou matar ele, um outro parente dele, que era sacerdote, fez uma casa para ele dentro das dependências do templo. Arrumou uma câmara para ele lá, a câmara que era levado para colocar oferta, para colocar alimentos, colocou uma pessoa inimiga lá. Quando Neemias chegou, Neemias pegou as suas coisas e jogou toda lá para fora e expulsou aquela pessoa de lá, daquele local, né? Então, e tem um versículo bíblico também, que quando umas pessoas ali estava de uma forma tão radical, contrariando a vontade de Deus,
Em Neemias lá fala que ele puxou aquelas pessoas até pelo cabelo. Então a gente pode ver que é uma pessoa humilde, mas na defesa da fé ele se torna um grande guerreiro e parte para a defesa da fé. Então, embora nós sejamos humildes, mas na hora de nós defendermos a nossa fé, nós temos que ter aquela convicção, tá? E a manutenção também, que ele foi lá, mas ele pediu licença para o rei e voltou novamente para ver como que estavam as coisas, para que as coisas não se perdessem, tá bem? Eu aconselho os irmãos, leia o livro de Neemias. Essa parte que eu falei aqui, que ele chegou a puxar alguns pelos cabelos, está no último capítulo de Neemias. Leia, é muito interessante, irmãos. Então, vamos para lá. Nossa próxima lição é a lição de número 7, né? O povo de Deus deve separar do mal. E aqui está o nosso contato. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. E temos aqui uma homenagem aqui para os Dias dos Pais aqui. A todos os irmãos, um grande e feliz Dia dos Pais, que Deus possa abençoar você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.